todas. Como sempre, é um prazer recebê-los e compartilhar com todos vocês a Palavra de Deus. Boa noite a todos que nos assistem aos domingos à noite. Gostaria de falar nesta noite sobre um tesouro, uma pérola que nem todos reconhecem. Gostaria de começar lendo com vocês no capítulo 4 da carta que Paulo escreveu aos Filipenses. Filipenses capítulo 4. Nós temos em mãos um documento restrito ao primeiro século, provavelmente sessenta e poucos depois de Cristo, cuja titulação ou cuja autoria é atribuída ao apóstolo Paulo. Documento este que foi entregue em mãos por um homem chamado Epafroditos, ou Epafroditas. O apóstolo Paulo estava preso em Roma. E ele recebe a visita de um irmão em Cristo natural de Filipos, que traz ao apóstolo Paulo não só informações a respeito da igreja de Filipos, da igreja dos Filipenses, mas também traz ao apóstolo uma oferta da comunidade. Isso a gente pode ver bem claro no final da carta. É uma epístola, não é uma carta pessoal. Essa carta deveria ser lida não somente aos filipenses, mas também deveria ser lida às outras igrejas próximas, locais. E aqui no capítulo 4, o apóstolo Paulo está indo para os finalmente, está concluindo a carta, e ele decide passar algumas instruções práticas à igreja a respeito de assuntos que com certeza Epafroditas tinha deixado o apóstolo a par. E a partir do versículo 4, Paulo escreve o seguinte: regozijem-se ou alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos ou regozijai-vos. Versículo 5. Seja a vossa moderação ou equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Verso 6. Não estejais inquietos ou ansiosos por coisa alguma. Antes,
as vossas orações sejam em tudo conhecidas diante de Deus, os vossos pedidos pela oração e súplicas, com ações de graça. Verso 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes ou os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém? Então nós temos aqui uma carta que está sendo escrita para uma igreja que provavelmente Paulo não veria mais, não a visitaria mais, pois, de acordo com a história, o apóstolo Paulo foi morto em Roma. E Paulo estava preso em Roma. E ele se sente feliz por ter sido lembrado pelos irmãos de Filipos e pela visita de Epafroditas, que fala para o apóstolo Paulo o que estava acontecendo na igreja de Filipenses. E também leva ao apóstolo uma colaboração, uma oferta dos irmãos da igreja. E Paulo, então, ele, dentre vários assuntos, ele conclui a carta dizendo para que eles deveriam ficar alegres, como diz o verso 4. E eles deveriam ficar alegres, e eles deveriam evitar os excessos, que é a palavra utilizada em moderação, evitar os excessos, principalmente como testemunho para aquelas pessoas que ainda não tinham conhecimento de Cristo. Então ele diz, olha, vocês devem se alegrar no Senhor. Novamente eu repito, alegrem-se no Senhor, que a moderação de vocês, que a temperança de vocês, que o equilíbrio de vocês seja conhecido, seja notório de todas as pessoas. Aí Paulo também diz, olha, fazendo ecoar as palavras do Senhor Jesus, não andem ansiosos, não permitam que a preocupação, a ansiedade se torne um estilo de vida patológico doentio. Não façam isso. Pelo contrário, quando vocês estiverem ansiosos, vocês devem, como disse Jesus, ir para o seu quarto, entre aspas, ir para a oração e nomear a Deus tudo aquilo que lhes causa angústia, tudo aquilo que lhes causa ansiedade, vocês devem nominar e vocês devem contar. Em contraposição, vocês estarão saindo, ainda que vocês não percebam, de um estado de ansiedade, e quanto mais vocês orarem, mais vocês falarem com Deus, mais vocês estiverem com Deus, vocês estarão fazendo a passagem deste estado de ansiedade para um estado de paz, porque a paz de Deus guardará o coração de vocês, guardará a mente de vocês, e vocês terão uma mente serena, vocês terão um nível de ansiedade equilibrado. É o que Paulo está dizendo aqui. Só que tudo isso só é possível devido à frase mais importante do texto que nós lemos. Ela quase passa despercebida, porque ela está na parte B do versículo 4. Na última parte do versículo 4. Talvez seja a expressão mais importante do texto, sem a qual é impossível nós nos regozijarmos, nós nos alegrarmos em meio aos problemas, nós evitarmos os extremos,
sermos pessoas moderadas. Na verdade, o que Paulo quer que nós compreendemos, e o que Jesus sempre quis que nós compreendêssemos, é a importância da consciência e da certeza da presença do Senhor conosco. Não foi por acaso que antes de subir aos céus, Jesus tenha dito aos seus discípulos: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não é por acaso que Jesus disse isso, porque Jesus sabia que nós só teríamos condições de nos alegrar enquanto todos choram, se Ele estivesse conosco. Que se Ele fosse o motivo, a causa da nossa alegria. Quando nós nos alegramos num momento de tristeza, a nossa alegria não é pelo infortúnio, a nossa alegria não é pelo problema, a nossa alegria é pelo fato de Jesus estar conosco. Esta é a causa e a razão da nossa alegria. Então talvez a frase mais importante do texto seja a parte B do versículo 4. Se nós fizéssemos uma leitura a partir dessa frase, perto está o Senhor, nós leríamos da seguinte forma: vocês devem se regozijar no Senhor, porque perto está o Senhor. Vocês devem viver de uma forma moderada, de uma forma equilibrada, evitando os extremos, porque os extremos são perigosos. Está o Senhor. Vocês devem evitar andar ansiosos, porque perto está o Senhor. E vocês devem orar, falar com Deus, nomear a angústia de vocês, os problemas de vocês, porque perto está o Senhor. E pelo fato do Senhor estar perto, quando vocês o buscam, quando vocês oram a Ele, a paz de Deus envolve a vida de vocês. Nós deveríamos ler desta forma. Por que eu estou dizendo isso? Porque o importante na vida é nós sabermos e crermos que o Senhor está conosco. Até porque o Evangelho não é um conjunto de regras para que nós decoremos e as coloquemos em prática. Não, o Evangelho é pessoa, o Evangelho é Jesus e Jesus é o Evangelho. Então o Evangelho, diferentemente de qualquer outra religião, ele não é um pacote, com regras espirituais, com regras litúrgicas. Não, o Evangelho é uma pessoa, o Evangelho é Jesus. Por isso que nós pregamos a Jesus Cristo, porque Ele é o Evangelho, e tudo que procede de Jesus. A grande sacada desse texto aqui é que o apóstolo Paulo sabia em quem ele cria. Ele sabia que Jesus estava vivo e que Jesus estava com ele. Ele sabia que Deus não estava longe, que Deus estava com ele. É por isso que ele, em meio às dificuldades, foi capaz de dizer: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer dificuldade, porque tudo posso naquele que me fortalece. O que levou o apóstolo Paulo a dizer o que ele escreveu na segunda carta que ele endereçou a Timóteo antes de ser decapitado, dizendo o seguinte: no dia do meu primeiro julgamento, todos me abandonaram em Roma, inclusive Lucas. Demas me abandonou. Mas sabem de uma coisa? Comigo. Essa consciência de que o Senhor está perto é o que nos sustenta, é o que nos mantém em meio às dificuldades e às lutas da vida.
Se você não tiver essa consciência, você não terá forças. Isso é muito importante. É o que Paulo está dizendo aqui. Vocês devem se alegrar, sim. Por quê? Porque perto está o Senhor. Perto está o Senhor em que sentido? No sentido espacial, ou seja, perto está o Senhor porque Ele não está distante no espaço. Aliás, Jesus não está perto de quem crê nele. Jesus está na vida da pessoa que crê nele. É diferente. Esse estar perto está o Senhor, não é no sentido cronológico, temporal, dizendo que Jesus está voltando e chegará. Não, é no sentido espacial, dizendo Jesus está perto, porque Ele não está longe, Ele está bem pertinho de você. Ele está perto, aliás, Ele está em você, dentro de você. Ele consegue ouvir as batidas do seu coração. Jesus sabe quando nossa pressão arterial sobe, ou quando ela baixa. Jesus sabe quando você deita e quando você levanta. Jesus sabe, porque Ele está em você. Esse é o segredo. Mas por que isso? Porque nem todos conseguem acreditar que Jesus está presente e reagir como Deus quer que reajamos pelo fato de Jesus estar perto. Nem todas as pessoas que creem em Jesus permitem que a presença de Jesus as acalme, permitem que a presença de Jesus as direcione. São duas coisas diferentes. Crer em Jesus é uma coisa, permitir que a presença de Jesus nos acalme, permitir que a presença de Jesus Cristo faça com que vivamos com moderação, com equilíbrio, é outra coisa diferente. É por isso que eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias em Mateus, no capítulo 13. Em Mateus, no capítulo 13, do verso 44 ao verso 46, nós encontramos duas pequenas parábolas. Duas pequenas parábolas. Jesus as conta para que nos alertemos sobre isso, sobre a importância de reconhecê-lo como tesouro incalculável, a importância de valorizarmos a sua presença e desfrutarmos dela. Jesus nos conta duas parábolas. Ambas dizem a mesma coisa. Jesus usa personagens diferentes. Ele conta, na primeira parábola, de um homem que estava trabalhando num campo e acidentalmente encontra quê? Acidentalmente encontra quê? Encontra um tesouro. O que ele faz imediatamente? Como o campo não era dele, e ele estava capinando o pátio para outra pessoa, ele deixou o terreno, o tesouro escondido, vende tudo que ele tem para poder comprar aquele terreno. Porque ele descobriu um tesouro enterrado naquele terreno. A segunda pequena parábola fala de um negociante que estava em busca de pérolas. E esse negociante, a exemplo do primeiro personagem da parábola, encontra uma pérola incalculável. O que ele faz? O que ele tem e adquire essa pérola. O que Jesus está tentando dizer para nós? A grosso modo, que Ele é essa pérola. E Ele está nos falando de dois tipos de pessoas. Daqueles que acidentalmente, ainda que não busquem a Jesus,
acabam encontrando na vida, acabam trupicando, resvalando, acabam encontrando o sentido da vida que é Jesus, e essa quando percebem que Jesus não é uma igreja evangélica, que Jesus não é a igreja católica, que Jesus não é nenhuma religião, elas conseguem perceber que Jesus é uma pessoa que quer se relacionar conosco, e que Jesus está vivo, e que se Ele estiver por perto, ainda que nós morramos, nós iremos ressuscitar. Então essa pessoa, representada pelo primeiro personagem da primeira pequena parábola, são aqueles que acidentalmente, eles encontram Jesus. Na verdade, ninguém encontra Jesus, nós somos encontrados por Jesus. Ninguém encontra. A segunda pequena parábola fala de alguém que está em busca de alguma coisa na vida, está com a sua picareta existencial, tentando cavar e encontrar uma felicidade, um sentido, está ali de bordel em bordel, de zona em zona, de homem em homem, mulher em mulher. A gente está tentando achar um sentido para a vida, algo que traga uma alegria para a gente. E de repente, a gente esbarra numa pérola preciosa que é Jesus. Jesus fala sobre isso, desse tipo de gente que está na existência da vida, tentando encontrar algo que lhes dê significado, que lhes dê sentido, para que não percam a alegria de viver e inicie-se neles um processo de depressão que culmine numa vontade de tirar a própria vida. Assim éramos nós, antes de encontrar essa pérola, este tesouro. Mas o que eu quero chamar a atenção das senhoras e os senhores é para a reação destes homens à descoberta. O foco de Jesus ao nos contar essas duas parábolas é para que prestemos atenção à reação desses homens. Ambos fizeram o que quando descobriram os tesouros? É uma apropriação que desapropria totalmente. Jesus está dizendo que quando Deus permite, após sermos afetados por sua graça, que reconheçamos que Jesus está perto, que Jesus está vivo, quando Deus permite que os espirituais sejam abertos e que você saia do sepulcro espiritual, a exemplo de Lázaro que estava morto, e Jesus o chamou para fora, essa expressão, sai para fora, Lázaro, é a expressão grega de onde vem a palavra igreja. Igreja são os tirados para fora, são aqueles que estavam mortos na sua ignorância espiritual e foram tirados para fora, foram iluminados pelo Senhor, encontraram o tesouro naquele pátio que não era deles, encontraram aquela pedra, ao garimparem outras pedras, eles encontraram aquela pedra preciosa. E atenção para a reação desses personagens. Eles se desfizeram de tudo que tinham para poder ficar com aquela preciosidade. Porque Jesus sabia que onde está o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Então, quando Paulo diz aos filipenses, alegrem-se, vivam com moderação, nomeiem as angústias de vocês, contem-nas para Deus, tenham uma relação com este Deus, porque perto está o Senhor, esta pérola incalculável, essa percepção
que nenhum estudo bíblico pode dar, nenhuma pregação pode oferecer. A percepção de que Jesus é a prioridade das prioridades. Aliás, Jesus deve ser a nossa prioridade absoluta, ao ponto dele dizer para nós: buscai em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se Jesus não for essa pérola, não for esse tesouro para você, você não vai conseguir regozijar-se, alegrar-se. Você não vai conseguir viver com moderação, evitando os extremos da vida que são perigosos e desgastantes. Se Jesus não for essa pérola, esse tesouro para você, você não vai fazer sacrifícios por Ele. Você não vai negar a si mesmo. Ele não vai colocar vinho novo, metaforicamente falando, dentro de você, porque você será um odre velho. Você não terá nascido de novo. Nascida de novo. Você lembra o dia que você descobriu o tesouro no terreno? Você lembra o dia que você estava cavando na existência e descobriu essa pérola incalculável? Agora eu vou mostrar para vocês a vala comum, um provérbio que Jesus utiliza, que tem um peso espiritual muito forte, que está no capítulo 7 de Mateus e no versículo 6. Voltando a sua Bíblia em Mateus para trás, folheando-a para trás, você vai encontrar Jesus usando as expressões mais fortes que ele utilizou. O que Jesus diz aí em Mateus 7, versículo 6. Não lancem suas pérolas aos porcos e aos cães, porque você correrá o risco de ser atacado por eles. E é um termo que Jesus usa muito forte: destroçados por eles. O que Jesus está dizendo? Jesus está usando uma palavra muito forte, e eu não quero tirar o peso espiritual deste provérbio empregado por Jesus. Mas uma coisa eu aprendi: nunca interprete um texto da Bíblia sem olhar para o seu contexto. E se você for ao versículo 1 do capítulo 7 de Mateus, até o versículo 5, Jesus está falando sobre a impossibilidade de nós julgarmos o outro. Ele está dizendo para nós: eu não autorizo nenhum ser humano sentenciar outro ser humano. É o que Jesus está dizendo do verso 1 ao verso 5 de Mateus, capítulo 7. Nesse contexto de não julgarmos o outro, pelo contrário, de nós percebermos a trave do nosso olho numa linguagem metafórica, para podermos ajudar o nosso próximo a tirar o cisco do olho dele, ou Jesus dizendo: por que tu apontas o dedo para o teu irmão, se há uma trave, um poste diante de ti? É nesse contexto de não julgar o próximo que Jesus Cristo fala: não joguem pérolas aos cães e aos porcos. Será que Jesus está se contradizendo? Não. Jesus está fazendo uma diferença entre julgar, que é dar uma sentença, e distinguir, que é diferenciar. O que Jesus está dizendo
que durante a pregação do Evangelho, muitos vão ouvir uma, vão ouvir duas, vão ouvir 3 vezes, vão ouvir sistematicamente, e essas pessoas, elas não darão o valor necessário a essa pérola, a esse tesouro. E vocês precisam ter discernimento, Jesus está dizendo aos apóstolos. Vocês precisam ter discernimento para não continuar pregando o Evangelho àquelas pessoas que notoriamente não querem recebê-lo e propositadamente o rejeitam. Aliás, Jesus dirá no capítulo 10 de Mateus: se vocês entrarem numa casa e aquela casa não quiser aceitar o meu Evangelho, façam o quê? Sacudam o pó das sandálias de vocês e sigam em frente, porque o sangue dessas pessoas não será cobrado de vocês, porque vocês fizeram a parte de vocês. O que nós estamos vendo aqui é que, em relação à aceitação do tesouro e da pérola, essa descoberta, há muitas pessoas que são comparadas a cães e a porcos. O que um porco e um cachorro fazem com a pérola? Eles reconhecem o valor? Não reconhecem o valor. É o que Jesus está dizendo. Os homens das parábolas, os personagens, descobriram o tesouro, que é o reino, que é Cristo, que é o Evangelho. Aquele que estava buscando na existência, com a sua picareta espiritual, descobriu uma pérola incalculável. E isso fez com que eles reagissem de tal maneira que a vida deles sofreu uma mudança notória. Porque Jesus passou a ter importância para eles. Mas tem alguns que vão se deparar com essa pedra preciosa. Talvez como nós aqui estamos expostos à pregação do Evangelho. Mas isso não fará nada em nós. Como porcos e como cães, a gente não sabe o valor do Evangelho. Não se afeta por ele. E a presença de Jesus não nos causa nenhum efeito. Não nos causa. É mais uma informação, é mais um trabalho de coach, é mais uma proposição filosófica, é mais uma das centenas de religiões do mundo. Não nos faz diferença nenhuma. E aí você olha para o Velho Testamento, e você vê, depois que o povo de Israel no deserto, devido à ausência de Moisés, que estava no monte Sinai, constrói um bezerro de ouro, abandonando o Deus verdadeiro. Deus decide não acompanhar mais o povo de Israel. E ele diz a Moisés, eu quero que você abra em Êxodo 33, do versículo 15, ele diz a Moisés: Moisés, eu não vou com você, eu não vou com o povo, mas eu vou mandar um anjo para que vá convosco. Moisés olha para Deus e diz: nananina, não, eu não quero o anjo,
Eu não quero milagreiro. Eu não quero pessoas que revelem a minha vida e contem para mim o óbvio. Eu não quero anjo. Moisés olha para Deus, porque Moisés falava face a face. Moisés era seu amigo. Deus ouve de Moisés que lhe diz: eu só saio daqui se o Senhor for conosco. Por que Moisés diz isso para Deus? Se não me falha a memória, no versículo 15 do 33 de Êxodo. Por que Moisés diz isso para Deus? Porque Moisés havia descoberto o tesouro do terreno. Ele havia descoberto a pérola que estava escondida. E quando é que Moisés descobre isso? Quando ele está pastoreando uma parte do rebanho de seu sogro, no monte, numa sarça velha que estava sendo conduzida pelo vento. De repente ele olha para aquela sarça e propositadamente Deus escolhe um arbusto seco para através do qual se manifestar a Moisés, e ele percebe que aquele queimava, consumia. Ele se aproxima e Deus fala com Moisés. Moisés com 80 anos de idade. E aquilo impacta Moisés. E ali ele encontra a pérola. Ele encontra o tesouro. E é por isso que Moisés diz, quando Deus anuncia: eu vou mandar um anjo com vocês. E Moisés disse: não, anjo eu não quero. Eu quero a presença do Senhor. Porque perto o Senhor precisa estar. Porque a nossa vitória está no fato do Senhor estar conosco. E Moisés cunha uma das expressões hebraicas mais reproduzidas ao redor do mundo, Jeová Nissi, que quer dizer o Senhor é a nossa bandeira. Se Deus for o sangue que estiver no umbral da minha porta, se Ele for o estandarte, a bandeira que estiver estampada na porta da minha casa, nenhum mal entrará dentro dela. Porque Moisés, ele descobre o tesouro do campo, ele descobre a pérola. Ele não se tornou metaforicamente no cão e nem no porco. Ele aprendeu que o verdadeiro valor não está nas dinâmicas de culto, não está num conjunto teológico. O verdadeiro valor está no fato de perto estar o Senhor. Não foi só Moisés que achou a pérola. O apóstolo Paulo, que escreveu esta carta aos Filipenses, achou também o campo e achou a pérola na estrada de Damasco. Ali Jesus se manifesta para ele. Paulo conhecia o conjunto doutrinário judaico por ter sido fariseu. Paulo tinha tudo, e ele percebeu que quando ele encontra Jesus, o seu tudo era nada. O seu tudo era temporal, era passageiro, era efêmero, mas Jesus permanecia para sempre. E é por isso que na carta aos Filipenses, ele escreve no capítulo 3, o que para mim era lucro, eu considerei perda, porque eu conheci um tesouro de valor maior. Eu conheci uma pérola que me deu sentido para a vida. Não era só o sexo, não eram só as riquezas. Eu conheci algo a mais. Não é ouvir a igreja, não é o ser evangélico, é ser
ser acordado para o tesouro, é ser iluminado para a pérola, é perceber que nós não vamos receber, nós já temos conosco, Ele já está conosco. E aí a gente começa a entender o que Paulo quis dizer: alegrem-se no Senhor, porque perto está o Senhor. Vivam de uma forma moderada, equilibrada, evitando os extremos da existência, porque perto está o Senhor. Se vocês estiverem ansiosos, e todos nós experimentamos a ansiedade, se vocês estiverem ansiosos, angustiados, preocupados, estressados, fiquem tranquilos, porque perto está o Senhor. Mas vocês devem fazer algo, e Paulo diz algo para nós: não adianta ter o tesouro e não desfrutar dele. Não adianta crer em Jesus e não permitir que Jesus afete a minha vida, afete a minha mente. Então Paulo nos dá o caminho e ele diz que o meio pelo qual, o veículo através do qual a paz de Deus, repita comigo, a paz de Deus, novamente, a paz de quem? De Deus, novamente, a paz de quem? De Deus. Esta paz não existe no mundo. Eu pergunto às senhoras e os senhores: Deus tem conflitos pessoais? Deus é ansioso? Não, Ele possui uma paz que os seres humanos não possuem. Sabe por que Ele possui esta paz? Porque Ele tem o poder do ainda que esteja morto, Ele ressuscita, ainda que tivesse acabado, Ele constrói de novo, porque Ele é o primeiro e o último, o princípio e o fim, Ele é o alfa e o ômega. Ele tem uma paz que nós desconhecemos, e é por isso que Paulo diz para nós que ela excede todo e qualquer entendimento. Você pode sentar com especialistas, doutorandos, doutores, PhDs, você pode tentar estudar a paz de Deus. Primeiro você vai descobrir que a palavra grega utilizada é eirene, para paz, e nós não vamos passar disso. Paulo está dizendo que quando a gente reconhece em Jesus a pérola, o tesouro, e quando ele faz sentido para nós, quando Deus abre o nosso entendimento e nós percebemos que não estamos sozinhos, você não está sozinho, você não está sozinha, que o Senhor está conosco, nós não conseguimos ficar parados. A gente então passa a se relacionar com essa pessoa que está conosco, e isso se torna o canal, o meio, o veículo pelo qual a paz que é de Deus, que está numa outra dimensão, essa paz é liberada para mim através da oração, e ela toma conta do meu ser, e eu não consigo entender, porque a paz de Deus excede qualquer entendimento, só consegue experimentá-la, não se consegue entendê-la. A paz de Deus a gente não entende, a gente experimenta na geografia do coração, na quietude dos pensamentos. É aquela paz com a qual você se deita e logo dorme, porque o Senhor está contigo. É uma paz inexplicável. E eu quero terminar sugerindo às senhoras e os senhores que talvez tenham percebido que a pérola está por aí, o tesouro está por aí, e que eu sei onde estará o seu coração. O seu coração estará onde está o seu tesouro. Se o seu coração não está em Cristo Jesus, é porque Jesus não é o seu tesouro. E me permitam manter o peso
do versículo 6 do capítulo 7 de Mateus. O cão e o porco, eles não reconhecem a importância da pérola. Não reconhecem. Qual a diferença? A diferença é perceber que o Senhor está comigo. Ele é o meu tesouro. Ele é a minha pérola. Então eu me comunico com Ele. Aflito como qualquer ser humano. Medroso como qualquer ser humano. Eu vou para a oração. E oração, um conceito interessante, oração é dar a Deus a atenção que Ele merece. E eu começo a dar a Deus a atenção que Ele merece, tirando um tempo por dia, seja 5, 10 minutos, para estar com Ele. E quanto mais eu fico com Ele, mais Ele me dá da sua paz. E eu concluí que a oração não muda Deus, a oração muda a gente. A gente começa a sair de um estado de ansiedade. Quanto mais a gente ora, a gente vai saindo de um estado de ansiedade e a gente vai entrando num estado de paz. As circunstâncias são as mesmas do lado de fora. O filho continua assim, a filha continua assim, os problemas estão lá, mas eu mudei. Eu mudei. Porque a paz de Deus, ela está me guardando. Está guardando o meu coração e a minha mente, os meus pensamentos. Eu quero sugerir para você a fazer o que eu tenho dificuldade de fazer e faço a duras penas, a você orar todos os dias. E eu quero dar para você algumas dicas. A primeira delas, tome a decisão de começar e desenvolver o hábito de orar. Assim como a gente toma outras decisões na vida. Porque se você não decidir, se você não marcar no calendário, se você não colocar na geladeira, se você não agendar, aquilo não sai do papel. Segundo, se planeje. Entenda-se por planejar, escolher um horário que seja favorável. Um lapso de tempo, 5 minutos. A gente junta o valor total de um objeto que a gente quer comprar, ou a gente compra o objeto e faz a prestação para a gente se obrigar a pagar. Geralmente a gente faz isso, né? Porque a gente não tem disciplina para juntar todo o dinheiro e comprar à vista. Algumas pessoas, minoria tem. Assim é quando a gente se planeja. É como se nós, ao nos planejar, a gente se obriga a fazer aquilo. A terceira dica que eu dou para vocês: não seja perfeccionista. Se você vai começar a orar amanhã, você vai estar todo atrapalhado, e você não vai ter vontade de fazer isso. Mas não seja perfeccionista. Não seja duro com você mesmo. Faça isso. Decida começar o hábito da oração. Planeje isso. Não seja duro com você mesmo. Com você mesmo. Crie um ambiente favorável à oração. Coloque um louvor.
Não vá orar aonde as coisas vão distrair você. Crie um ambiente adequado. E continue. Oração é quando a gente dá a Deus, que é a nossa pérola, o nosso tesouro, sem o qual a gente não vai, a atenção que lhe é devida. Eu pergunto antes de nós orarmos às senhoras e os senhores que estão aqui, quantos aqui como eu já esteve na vida com uma picareta na mão, tentando encontrar um prazer que eu não encontrava no sexo, na droga? Eu não encontrava em lugar nenhum. Nós nos identificamos com a segunda parábola pequena do capítulo 13. E há muitos que estão nesta condição. De repente eu me deparei com essa pérola incalculável. E a minha reação não foi outra, senão vender tudo que eu tinha metaforicamente e me entregar totalmente para Jesus. Qual foi a sua reação quando você encontrou essa pérola? Quando alguém lhe pregou sobre Jesus Cristo? Ou será que você não continua metaforicamente sendo cão e sendo porco? Não valorizando o que tem valor? Que o Senhor seja árbitro entre nós. E que Ele nos leve à reflexão. Eu gostaria que nesta noite a paz de Deus tomasse conta da nossa vida. Para que a gente saia por aquela porta, sabendo que amanhã, segunda-feira, vai ser a mesma, mas nós estaremos diferentes. Jesus nunca nos iludiu dizendo que ia mudar as coisas do lado de fora. Ele sempre disse que estaria conosco. E esta é a grande sacada. Se você pode, fique em pé, por favor.